a conclusão da epístola. E nós vimos que na parte doutrinária da epístola, ela comporta os seguintes temas. Nós temos alguns temas aí que nós vamos estudar ao longo desse trimestre, e nós vamos ver o primeiro agora, que diz o seguinte: a posição do crente em Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, vai falar sobre a posição do cristão, ou seja, a posição que o cristão deve ter na sua jornada com relação a Cristo. Do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 1 ainda, nós temos a oração de Paulo, onde ele intercede, pela igreja, para que ela tenha discernimento. Do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22, nós temos o passado, o presente e o futuro do cristão. Então veja, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22, nós temos aí uma descrição do passado, do presente e do futuro do crente. Do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, nós temos o ministério e a mensagem do apóstolo, que é mais a parte doutrinária mesmo. E no capítulo 3, versículo 14 até o 21, nós temos a oração, a denominada oração de poder do apóstolo Paulo. E na parte prática dessa epístola, que é do capítulo 4 até o capítulo 6, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, nós temos a responsabilidade do crente. Então veja, se no capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 14, nós temos a posição do crente, aqui no capítulo 4 nós temos a responsabilidade do crente diante de Deus. Isso aí nós vamos estudar ao longo do trimestre. Ainda no capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 5, versículo 14, nós temos o chamado do crente para a pureza, ou seja, a santificação. No capítulo 5, do versículo 15 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos a vocação do crente para a vida cheia do Espírito Santo. Então veja, capítulo 5, versículo 15 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos a vocação do crente para a vida cheia do Espírito Santo. Então veja, se no capítulo 3 nós temos a posição do crente em Cristo, e no capítulo 4 nós temos a responsabilidade do crente em Cristo, aqui no capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos a vocação do crente para receber o Espírito Santo. E na parte final, ou seja, na parte conclusiva dessa epístola, que vai do capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, nós temos a vocação do crente para a batalha espiritual. Então veja, essa é a parte conclusiva. Então essa é a temática agora que nós vamos ver ao longo desse trimestre. Nós vamos ver a posição do crente em Cristo, a responsabilidade do crente em Cristo, a vocação do crente em Cristo e a vocação, na parte final, para o crente batalhar. Muito bem. Segundo Finis Dijk, Efésios é o 49º livro da Bíblia. Possui 6 capítulos, 155 versículos bíblicos. Dentre os 155 versículos, existe uma pergunta, um versículo que é uma pergunta. Desses 155 versículos, 146 versículos são versículos de história, onde Paulo relata ele conta alguma história. Desses 155 versículos, um versículo é de profecia cumprida, tem uma profecia que já foi cumprida, um desses versículos. 8 versículos são de profecias que ainda não foram cumpridas. Então veja, 6 capítulos, 155 versículos.
Desses 155, um desses versículos é uma pergunta. Desses 155, 146 versículos são de história. Desses 155, um versículo é de profecia, que já se cumpriu. E desses 155 versículos, 8 versículos são de profecias ainda não cumpridas, ou seja, ainda vão se cumprir. Muito bem. Agora vamos para a nossa primeira lição de hoje, a parte prática dessa lição. Capítulo 1, versículo 1, Zé Maria. Vamos ler o versículo 1 da carta aos Efésios. Andréia Moreira também está nos assistindo. Deus abençoe, Andréia. Está nos acompanhando essa manhã. Versículo 1, Zé Maria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então veja, no versículo 1 da carta de Paulo, escrita aos Efésios, Paulo se apresenta como o autor dessa epístola. Então veja, Paulo, ele se apresentando, ele diz ser o autor dessa epístola. Paulo, na minha versão diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então veja, além de Paulo se intitular o autor dessa epístola, Paulo também, ele invoca nesse versículo que acabamos de ler, a sua autoridade apostólica. Ele invoca a sua autoridade como um apóstolo. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então veja, ele não somente se identifica como autor, como também nessa epístola ele invoca a sua autoridade apostólica. Por que ele invoca? Porque Éfeso ficava fora dos limites da região judaica, ficava fora dos limites de Israel. E Paulo não era considerado o apóstolo dos gentios? É o que a Bíblia diz. Ele era considerado o apóstolo dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13. Leia aí para nós, Maria. Romanos 11 e 13. Romanos 11 e 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então veja, ele se intitula o apóstolo dos gentios. E em Efésios capítulo 1, versículo 1, além dele se dizer o destinatário da carta, o autor da carta, que o destinatário era dos Efésios, a igreja de Éfeso, ele era o autor. Então, em Efésios 1, além dele se denominar o autor dessa carta, ele também invoca a sua autoridade apostólica. Aonde, lá em Romanos capítulo 11, versículo 13, já havia sido dito que ele seria apóstolo dos gentios. E quem disse isso? Foi o próprio Deus, o próprio Cristo. O próprio Cristo disse que ele seria apóstolo dos gentios. E não somente Jesus disse isso, mas também, por intermédio de uma profecia, Ananias também relatou isso para o apóstolo Paulo, logo após a sua conversão. Quando Ananias vai ali, onde Paulo estava, e para recobrar a vista de Paulo, porque ele estava cego, devido a uma situação que aconteceu quando ele estava a caminho de Damasco, Ananias vai ali para recobrar a visão de Paulo, dar visão a ele novamente, e Ananias fala com ele sobre isso, que ele seria apóstolo dos gentios, que ele ia levar o evangelho aos confins da terra. Então veja que ao invocar essa autoridade apostólica, Paulo não estava aqui querendo se ensoberbecer, ou seja, se orgulhar disso, ou querendo chamar para si a glória. Não, ele só estava reiterando algo
que ele já havia recebido de Cristo. Ele não está querendo aqui reivindicar nenhuma supremacia com relação aos demais salvos. Olha, eu sou o autor dessa epístola e eu estou aqui com autoridade, eu sou apóstolo. Não, ele não estava querendo se engrandecer com isso. Ele só estava reiterando aquilo que Jesus já havia afirmado para ele, que ele seria apóstolo dos gentios. Paulo estava apenas demonstrando que era em função do seu apostolado que ele estava a escrever essa carta. Ou seja, era uma responsabilidade dele como apóstolo escrever essa epístola aos Efésios, né? Além de Paulo se identificar como autor e reivindicar a sua autoridade apostólica, ele também reitera que esse apostolado, essa autoridade que ele recebeu, era da vontade de Deus. Então veja, olha o que diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É o que diz o versículo 1 aí da carta aos Efésios. Então veja, ele não está querendo essa autoridade apostólica que ele diz ter, ele não está se vangloriando disso, não. Ele diz que recebeu de Deus essa autoridade, foi pela vontade de Deus, não é pela vontade dos homens e nem dele própria. Então veja, quando ele diz aqui na sua apresentação dessa epístola, ao escrever a epístola ele faz a apresentação como autor e ele reivindica a sua autoridade apostólica. Ele diz que essa autoridade foi pela vontade de Deus que ele recebeu. Mais uma vez, para ficar gravado: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então veja, Paulo afirma mais uma vez que ele não se autoproclamou apóstolo, foi pela vontade de Deus, e foi o próprio Deus que o chamou. Muito bem. Até o próprio João Calvino, né, que eu já citei aqui antes, falecido em 1564, ele diz que realmente foi pela vontade de Deus. Ele havia sido chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, né? E continuando aí, nós ainda estamos no versículo 1. Hoje a aula de hoje é introdutória. Está conosco também o Miqueias. Miqueias, Deus abençoe. Miqueias está, se não me engano, mora lá na cidade de Cabreúva. Irmão Miqueias, né? Deus abençoe. Então veja, ainda no versículo 1, além de Paulo se apresentar como autor e ele também reivindicar sua autoridade apostólica e dizer que essa autoridade provém da vontade de Deus, Paulo ainda diz nesse versículo que ele escreve essa epístola para os santos e fiéis que estão em Éfeso. Então veja, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aí é o que diz? Aos santos que estão em Éfeso. Aos santos. Então veja, ele diz que ele é o autor. Nesse versículo ele relata que, além de ser o autor dessa epístola, ele relata também a sua autoridade apostólica. E além de relatar a sua autoridade apostólica, ele diz que essa autoridade provém de Deus, foi da vontade de Deus. E além de ele dizer que ele é o autor, e ele reivindicar essa autoridade apostólica e dizer que essa autoridade provém de Deus, ele diz o motivo, ele diz para quem é o destinatário dessa carta. Quem é o destinatário? Aos santos que estão em Éfeso, ou seja, os cristãos de Éfeso. É para eles que Paulo escreve essa carta, aos crentes da igreja de Éfeso. Muito bem. Veja, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Zé Maria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ok, 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, Ora, 27. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente os seus membros,
Veja, mais uma vez, Maria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e em particular os seus membros. Então veja, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros, ou seja, em particular os seus membros. Por que eu li esse versículo? Porque quando Paulo escreve no versículo 1, lá do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, ele dizendo que ele estava escrevendo aos santos que estavam em Éfeso, ou seja, aos crentes daquela igreja, Paulo assevera aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27, que os membros em particular do corpo de Cristo, ele tem duas qualidades principais, ou deve ter duas qualidades principais que devem acompanhar esses membros do corpo de Cristo em particular. Que qualidades são essas? Primeiro, ser santo. Por isso que Paulo escreve aqui aos santos em Éfeso, aos santos da igreja em Éfeso, né? Olha o que diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Em outra versão diz aos santos que estão em Éfeso. E quem são os santos? São os membros particular do corpo de Cristo. E os membros particular do corpo de Cristo, que o Zé Maria acabou de ler em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27, esses membros devem ter duas qualidades principais. Primeira, ser santo. Você não consegue ser membro do corpo de Cristo se você não for santo. Não tem como. Ser membro de uma igreja você até consegue, de qualquer jeito, né? Não importa a maneira que você esteja, você consegue ser membro, ter uma credencial, uma carteirinha, carregar ela e tudo mais. Você consegue até dizer: olha, eu sou membro da igreja tal. Mas dificilmente você conseguirá dizer que é membro do corpo de Cristo, e em particular, se você não for santo. Não tem como. Para ser membro do corpo de Cristo tem que ser santo. É condição sine qua non. Tem que ser santo. Primeira característica do cristão, que diz ser membro do corpo de Cristo. É por isso que Paulo escreve aqui à igreja de Éfeso, aos santos que estão em Éfeso. Veja que ele não escreveu a igreja de Éfeso, ele não escreveu a igreja em Éfeso, ele escreveu aos santos, porque na igreja de Éfeso poderia ter alguns que não faziam parte do corpo de Cristo. Isso é fato. Até aqui no Engenho Novo também pode ter. E vai dizer que não? Ser membro de uma igreja é fácil. Agora, ser membro do corpo de Cristo, e a Bíblia ainda dá uma característica principal, em particular. Olha só que interessante. E em particular, ser membro do corpo de Cristo em particular. Ser membro de uma igreja é fácil. Agora, ser membro do corpo de Cristo, aí é só para quem é santo mesmo, ok? Segunda característica que Paulo escreve aqui, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, devem fazer parte do corpo de Cristo, além de ser santo, Paulo diz que esse povo, além de ser santo, tem que ser fiel. E fiel a quem? A Cristo. Olha só o que diz o versículo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, primeira qualidade, que estão em Éfeso, e fiéis, segunda qualidade, ou segunda característica daqueles que querem fazer parte do corpo de Cristo, deve ter: ser fiel. A primeira é ser santo, a segunda é ser fiel. E ser fiel a quem? Em Cristo Jesus. Veja que não é fiel a Cristo Jesus, é fiel em Cristo Jesus.